É possível recuperar mercadorias apreendidas na entrada ou saída do país? Nessa edição do Inteiro Teor, você vai ver que sim, e vai acompanhar como foi a atuação do TRF da Primeira Região ao determinar que a Receita devolva a um exportador brasileiro cerca de 300 metros cúbicos de madeira apreendidos ilegalmente. E advogado pode ter porte de arma? Um profissional do estado do Pará suscitou essa discussão ao entrar na justiça para renovar a autorização para portar armas. Ele alegou sofrer ameaças e atuar em lugares onde há pouca presença de forças do estado. O resultado desse julgamento e outras atuações do TRF1 você acompanha a partir de agora no Inteiro Teor. Começamos o programa de hoje destacando a atuação da Justiça Federal na área tributária e fiscal. O TRF da Primeira Região determinou que a Receita Federal devolva a um exportador quase 300 metros cúbicos de madeira serrada que foram apreendidos ilegalmente no porto de Guajará-Mirim, em Roraima. Ficou comprovado que toda a documentação relativa ao produto e ao transporte eram legais. Na reportagem a seguir, você vai ver que é possível recuperar mercadoria apreendida na entrada ou saída do país, desde que o responsável por ela regularize a situação junto à administração pública. Mestre de Muay Thai há 2 décadas, o professor Edson Fernandes Araújo utiliza, para dar aulas, equipamentos importados. Há 4 anos, ele teve um problema ao comprar alguns produtos da Tailândia. O material ficou retido na alfândega e acabou sendo devolvido para o país estrangeiro. Um dia a gente quis fazer alguns pedidos da Tailândia pelo site deles e fizemos e foi pago. E quando ela bateu na alfândega aqui no Brasil, acredito eu que a alfândega, por burocracia, ela entendeu que aquilo já estava virando comércio. Então ela brecou e devolveu o nosso produto para a Tailândia. A empresa na Tailândia, ela nos deu a opção. Vocês mudem o CPF, o destinatário, o endereço e a gente tenta reenviar para vocês. Vocês vão pagar o frete de novo. Foi assim que nós fizemos. Pagamos o frete de novo e o produto, uns 30 dias depois, chegou e chegou bem. E os problemas envolvendo a retenção ou devolução de mercadorias em poder da Receita Federal do Brasil podem envolver também produtos de origem vegetal, como num caso que foi analisado recentemente aqui pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1 anulou um auto de infração que resultou na apreensão de 2 embarcações em Guajará-Mirim. Os barcos transportavam cerca de 295 metros cúbicos de madeira que seriam levados para a Bolívia. A empresa responsável conseguiu demonstrar na 8ª turma do tribunal que o transporte estava regular. Ficou comprovado que o desembaraço aduaneiro ocorreria em Guajará-Mirim, porque na região de Costa Marques, onde ocorreu o embarque da madeira, não havia posto da Receita Federal do Brasil. Os desembargadores entenderam que não há óbice na legislação para que o carregamento da mercadoria seja feito em porto onde não exista representação da Receita, desde que toda a documentação relativa ao produto e ao transporte esteja regular. No caso, o desembaraço aduaneiro, antes da efetiva exportação do produto para a Bolívia, estava previsto para acontecer em Guajará-Mirim. O advogado Cristiano Fernandes explicou que a posição adotada pelo TRF1 está de acordo com as regras legislativas e com a jurisprudência. A decisão foi correta porque houve uma reforma de uma decisão inicial judicial que não levou em consideração que o porto que existia entre o caminho daquela embarcação era um porto terrestre. Então ele não poderia fazer, obviamente, o desembaraço aduaneiro num porto terrestre, porque ele estava fazendo a viagem através de uma via marítima. Então, nesse caso, é considerado uma viagem interior,
né, não é uma viagem internacional e, em sendo assim, a obrigação que a embarcação tem é de fazer o desembaraço aduaneiro no próximo porto fluvial onde haja o desembaraço aduaneiro. O caso alerta para a necessidade de tomar todas as providências relativas à documentação de mercadorias, exportadas ou importadas, para evitar problemas nas alfândegas. O especialista em direito tributário ouvido por nossa reportagem relacionou os principais pontos de atenção. Existe hoje uma facilidade que a Receita oferece para o viajante que sai ou entra do Brasil, que é o IDBV, que é a Declaração Eletrônica de Bens do Viajante, né, que ela pode ser preenchida com até 30 dias de antecedência e facilita o desembaraço aduaneiro. A outra questão importante são as cotas que estão determinadas na legislação brasileira de entrada de bagagem pessoal, diferenciando de mercadoria, né? Mercadoria é outra legislação, bagagem é uma legislação específica. No caso de free shop, por exemplo, é possível se somar a cota de $500 no free shop com a cota de $500 via marítima ou aérea para ingresso no país. Então, se você tem uma cota de $500 no exterior, você pode ter uma cota adicional de $500 no free shop e aí você teria $1.000 de entrada com limite de isenção, né? Lembrando que na parte terrestre é só $300. Uma outra questão importante é a declaração de bens, a declaração de moeda, né, que você traz ou que você leva do país, do Brasil. Nossa legislação, ela especifica como R$10.000 o limite máximo de saída sem declaração, ou de entrada sem declaração. O importante é que, independente da moeda, se passar do valor desse limite de R$10.000 para entrar ou para sair e não for feita a declaração desse excesso, é possível a aplicação da pena de perdimento desse valor integral. E outra dica importante que vem da Receita Federal. Quem teve mercadoria apreendida, mas regularizou a situação, pode reaver os produtos. Pela via administrativa, a decisão ela pode vir a ser favorável ao contribuinte e à mercadoria restituída a ele, mediante a comprovação da documentação necessária que estava sob investigação. E, por outro lado, também, mesmo depois do perdimento administrativo, é direito do cidadão recorrer ao Poder Judiciário para questionar o próprio perdimento ou a apreensão. Havendo uma decisão judicial reformando a decisão do perdimento administrativo, essa mercadoria ela é devolvida ao cidadão. Na hipótese dessa mercadoria já ter sido destinada, leiloada, ou incorporada ou doada, é devida a indenização ao interessado, com valores atualizados pela Selic, adotando-se os mesmos critérios da restituição de receitas federais. Ou seja, é uma indenização rápida e justa. No site do TRF1 você encontra outras notícias sobre a atuação do tribunal. O endereço é trf1.jus.br. E veja depois do intervalo, profissão de advogado não é atividade de risco para concessão de renovação de porte de arma, de acordo com decisão do TRF1. A gente volta já. A Justiça Federal determinou a prisão preventiva de índios que bloqueavam a rodovia e cobravam pedágio há mais de 50 dias na BR-364, no estado de Mato Grosso. A decisão é da Primeira Vara Federal de Cáceres, Mato Grosso, e atende a um pedido do delegado da Polícia Federal da cidade, que solicitou a prisão preventiva e busca e apreensão dos investigados, que há mais de 50 dias bloqueavam a BR-364 e cobravam pedágio de quem passava pelo local. Segundo a PF, apesar do sucesso das reuniões para atender aos pleitos de melhorias da tribo e da estrada, os índios não desocuparam a pista e seguiam cobrando pedágio ilegalmente. Para a Justiça, os elementos apresentados confirmam a prática dos crimes de extorsão, desobediência e organização criminosa por parte dos indígenas.
Na decisão, o juiz Mauro César Garcia Patini reconheceu o tratamento constitucional dirigido aos indígenas, mas pontuou que isso não deve servir para admitir o cometimento de delitos. Ressaltou que eles também precisam respeitar certas obrigações e a proteção do patrimônio, da integridade física e material, do direito de ir e vir também são valores fundamentais que a Constituição garante a todos. O recebimento de ameaças justifica a concessão ou renovação do porte de arma para advogado? O TRF da Primeira Região, que analisou o pedido de um profissional do estado do Pará, entendeu que não. Quem mostra os detalhes deste julgamento é a repórter Daniela Garcia. A rotina de trabalho do advogado Rafael Favetti é intensa. E ele já passou por algumas situações delicadas no dia a dia que poderiam ser consideradas de risco. Mas mesmo assim, ele não acha que os advogados, apenas pela profissão, devem ter direito ao porte de arma. Não podemos achar que determinada profissão pode ter certo privilégio em ter arma num Brasil tão violento e num Brasil na qual há uma quantidade enorme de armas nas ruas. É diferente daquele profissional que tem a situação de risco objetiva. A própria lei atual já permite tanto o registro quanto o porte de arma para essa pessoa, seja advogado ou não. Mas nem todos pensam da mesma forma. Um homem chegou a buscar a justiça para tentar renovar o porte de arma de fogo. Alegou que é advogado militante na cidade de Novo Progresso, no Pará, e a atividade exige o deslocamento em estradas em que não há presença do Estado. E este fato configura situação de risco. Afirmou ainda ter sofrido ameaças em decorrência do exercício de sua profissão. Já em primeira instância, a segunda vara da Seção Judiciária do Pará entendeu que o autor não demonstrou a efetiva necessidade exigida na Lei 10.826 de 2003. Ele recorreu ao TRF da Primeira Região, mas a quinta turma manteve a sentença. O relator, juiz federal convocado Pablo Zuniga, ressaltou que a profissão de advogado não se enquadra nas atividades profissionais consideradas de risco. A Polícia Federal, ainda por uma instrução normativa, fixa algumas profissões que são presumidamente de risco, né? Por exemplo, funcionário público de cargo efetivo, que lide com a segurança, um oficial de justiça, por exemplo. Mas, mesmo assim, mesmo nesses casos, ainda é a Polícia Federal, ao fim e ao cabo, que vai decidir, como disse, mediante juízo de oportunidade e conveniência, se o cidadão tem direito à arma de fogo, a portar arma de fogo de uso permitido. É importante lembrar que o porte de arma é proibido em todo o território nacional, conforme disposto no artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, salvo em casos excepcionais. Excepcionalmente, a Polícia Federal poderá conceder o porte, desde que atendidas as exigências previstas na lei. A advocacia é uma profissão essencial à administração da justiça, mas, mesmo sendo uma atividade essencial à administração da justiça, constitucionalmente definida, o advogado, o cidadão advogado, tem que demonstrar a efetiva necessidade e preencher aqueles requisitos que, a juízo da administração pública, lhe dão o direito de portar arma de fogo. O porte de arma tem natureza jurídica de autorização, sendo unilateral e um ato administrativo discricionário. O que eu não posso fazer é achar que eu tenho uma situação de risco, levar para profissionais da área, que são profissionais da Polícia Federal, os profissionais da área dizer assim, não, a sua situação não é de risco, a sua situação é comum a todas as pessoas, a todos os seres vivos. Todos nós vivemos minimamente no risco. E essa pessoa que teve o critério indeferido, dizer que não, que está tudo errado, incentivar a cultura da violência só favorece a própria violência. É uma questão de matemática. Este foi o Inteiro Teor, com as notícias do TRF da Primeira Região. Você pode rever as reportagens que mostramos aqui no nosso portal e no YouTube. E o TRF1 está também no Facebook e no Instagram. Basta acessar estes endereços que aparecem ao lado. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.